A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, com a leitura do livro de Esther, meus queridos. Aliás, hoje nós vamos encerrar, né, o livro de Esther, né, ministração, estudo do livro de Esther. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo na bênção, meus amados? Quero só lembrar vocês, avisar vocês, que este é um programa gravado, meus amados, tá? Então, gostaria que vocês comentassem, né, normalmente, e nós vamos estar acompanhando também, queridos, tá? Ao vivo, nós vamos estar ao vivo acompanhando. Quando você estiver ali, eu vou estar também assistindo e vou estar comentando, tá? Que eu não vou estar em Paranaguá, então eu gravei, né, ontem à noite esse programa, logo depois do programa eu gravei esse aqui, tá bom, meus amados? Glória a Deus. Então eu não vou mandar um oi para vocês especialmente, queridos, tá? Agora, não vou ver os comentários. E e aí, amém, né? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor, com alegria, Senhor, com temor, no nosso coração, papai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Deus que nos ama, que não mediu esforços para nos resgatar das garras de Satanás, Pai amado. Entregou seu Filho, Pai, unigênito, para morrer, Senhor, para pagar pelos nossos pecados e nos comprar, Senhor amado, através do seu sangue, Pai querido, das mãos da escravidão eterna, Pai, da morte eterna. Nós não temos como te retribuir, Senhor, tudo o que o Senhor nos fez. Por isso nós queremos, Pai, nos entregar completamente a Ti, a Sua vontade, Pai, e procurar entender, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas, Pai. Revela, Senhor amado, a nossa terra prometida, Senhor, ao centro da Sua vontade para as nossas vidas, para que nós não venhamos ficar vagando no deserto, Pai. Nós queremos, Pai amado, investir, Senhor, as nossas forças, os nossos recursos, Pai, no Seu propósito, Pai. Eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Pai amado, por isso nós queremos viver essa vontade, Pai. Foi aquilo que o Senhor nos criou para estar. Eu peço que o Senhor faça isso pela vida de cada um dos teus filhinhos. A mim o Senhor já fez, Pai amado, eu estou na minha terra prometida. Eu peço que o Senhor coloque cada um dos teus filhinhos, aqueles que ainda não sabem qual é a sua terra prometida, Pai, que eles venham, meu Pai amado, encontrar, ser direcionados pelo Senhor, Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu, os abençoo, Pai querido. Eu abençoo a casa, eu abençoo a família, eu abençoo o casamento, eu abençoo a saúde, Pai. Cura, liberta, transforma, renova, meu Pai. Faz milagres, sinais, maravilhas e prodígios na vida, Pai, e através da vida de cada um desses teus filhinhos, Pai amado. Não deixa, Senhor amado, que o inimigo, meu Pai amado, venha tirá-los da sua presença, desanimá-los, Pai. Não, meu Pai querido, mas derrama da tua alegria, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu abençoo, meu Pai, cada irmãozinho que está orando comigo nesse momento, Pai. Eu abençoo todos os membros do Ministério Alicerce, os de perto, os de longe, Pai querido, a igreja física, a igreja virtual, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados com todas as promessas e bênçãos que Deus tem para esse ministério. Eu abençoo também com o ministério apostólico que Deus me conferiu. Eu abençoo a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Declaro bênçãos, declaro poder, unção da parte de Deus, sabedoria e principalmente amor. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, cada missionário, cada pastor, cada obreiro, cada membro, em nome de Jesus, cada bispo, cada apóstolo, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja abençoada a nação brasileira, seja abençoada a nação de Israel, seja abençoada a nação norte-americana, os Estados Unidos da América. Seja abençoada cada nação, cada continente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus os abençoe. Tomem posse, meus queridos, dessa oração. Pega lá o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Pega um copo com água para nós apresentarmos ao nosso Deus. Levanta aos céus, queridos. Pai amado, consagra essa água que teus filhos apresentam a Ti, Pai. E faz dessa água ser o remédio que teus filhos precisam, Pai. Coloca o Teu poder, Pai. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Quero pedir vocês mais uma vez que curtam, queridos, né? Comentem bastante, queridos, à vontade. Conversem ali. Se eu puder responder, provavelmente eu vou estar assistindo ao vivo, só se não for possível mesmo. Daí eu vou respondendo ali junto com vocês no chat, tá bom, queridos? Ou conversando, né? Trocando conversas ali com vocês no chat. Eu e a pastora vamos estar acompanhando vocês, tá bom? Então comentem, queridos, tá? Compartilhem, meus amados. Dê o like, né?
Para a gente assim promover no canal, né, meus amados? O YouTube entende que o canal é relevante, ele vai indicando para mais pessoas. Quando tem pouca movimentação, ele entende que é irrelevante, então ele não indica para ninguém. É claro que nós temos poucas pessoas assistindo hoje, queridos, né? Mas em breve, se Deus quiser, milhares e milhares vão estar acompanhando, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Amém. Deixa eu dar mais um recado, queridos. A nossa sede, as igrejas, os endereços das igrejas alicerces estão ali logo no início. Vocês viram naquela capa de entrada, queridos, tá? Mas então eu vou passar aqui somente a sede, tá, da igreja alicerce. Ela fica em Paranaguá, no Paraná, meus amados. Na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Você é o nosso convidado. Você que estiver por aqui, estiver passando por aqui, de perto, de longe, se quiser vir cultuar conosco, tem pessoas que vêm de outra cidade para cultuar conosco no domingo, tá? Às 18 horas. Então, domingo, 18 horas, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. 97. É ao lado da JHN Auto Center, meus amados. É uma loja bem grande de carro aqui do meu amigo João. Deus abençoe ele também, uma bênção, né? Ele e o pessoal, a equipe dele. Então é logo do lado deles ali. Ele está na esquina, JHN Auto Center, e a igreja Alicerce um pouquinho mais para, mas bem na avenida, tá? Que você vai ver bem na avenida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, meus amados, nós vamos encerrar o livro de Esther, né? São 3 capítulos, acho que o 8 nós vamos ler hoje, o 9 e o 10, né? Ontem nós lemos do 4 ao 7. Amém. Então vamos lá. Bem interessante a leitura ontem, né, queridos? Glória a Deus, né? Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã. Então Amã foi enforcado, né? Ontem nós lemos que o Amã foi enforcado. O inimigo dos judeus. Agora o Amã, ele tinha um nome, olha que interessante. O inimigo dos judeus, né? Não, acho que já lemos isso aí, né? Quando ele deu o decreto, ele criou aquele decreto, né? E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. Ele era muito rico e agora Mardoqueu tomou posse de tudo. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Por mais, queridos, que o Amã estava morto, queridos, né? O inimigo caiu, o decreto já tinha sido mandado. E lembra que nós lemos logo quando o rei deu o decreto, né? Não foi ontem, mas antes de ontem, não podia se revogar. O que fosse decretado, nem o rei poderia revogar. Então eles estavam numa situação ainda difícil, ainda tinha muita coisa para Deus fazer e agir a favor deles, né? Versículo 6. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Então aquele decreto não pode ser revogado, mas escrevam outro decreto. Veja, né, procure uma maneira que vocês possam se livrar disso, né? Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus.
Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei, querido. Então fez um novo decreto e mandou com urgência para todas as províncias, 127 províncias. Versículo 11. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se, de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse. Então ele não podia quebrar aquele decreto, mas um novo decreto foi dado para que os judeus tivessem autoridade para se defender e podem matar. Ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Então um decreto semelhante, né? Versículo 12. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo e de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. Ele foi vestido, com vestes azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Então agora o segundo do reino passou a ser Mardoqueu. Queridos, é muita coisa acontecendo, né, meus amados? A honra da Esther foi muito grande, a honra de Mardoqueu foi muito grande. Deus, através do rei, vingou os seus inimigos pessoais, queridos, diretos, mas ainda tinha muita coisa a se fazer porque o povo ainda estava condenado à morte. Versículo 16. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha como Deus faz a obra, né, meus amados? As pessoas vendo o agir de Deus falam, que Deus que faz isso? Existem muitos deuses, mas nenhum Deus faz o que esse Deus faz. Glória a Deus. Esther capítulo 9. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades e todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porquanto todos os povos estavam com medo deles. Queridos, olha que interessante, como a obra de Deus é maravilhosa, né? Além da Esther ser rainha, uma menina, temente a Deus, obediente, o Mardoqueu, outro servo do Senhor, foi extremamente honrado. Eles se livraram de Amã, aquele perverso, queridos, daquela maneira até cômica, que Deus riu deles, Deus debochou mesmo de Amã, tratou ele como um nada, e ele fez ele perecer. E agora, queridos, você vê que ainda tinha aquela situação. Nossa, mas olha, o que nós vamos fazer? O decreto não pode ser revogado. Aí faça um outro decreto, Mas mesmo assim eles tinham que pelejar, E poderia cair alguns judeus. Normalmente numa batalha não cai só de um lado, mas não quando Deus está na batalha, queridos? E Deus deu, na verdade, através desse decreto, a condição não só, queridos, deles pouparem a própria vida, serem libertos dessa morte declarada, mas eles exterminassem os seus inimigos, queridos. Eles limparam, todo o reinado e as 127 províncias, queridos. Eles limparam dos seus inimigos. Todo aquele que não gostou. Olha como que Deus fez a obra. Vocês conseguiram entender isso? Que maravilhoso? Deus não só deu livramento aos judeus, queridos, e abençoou seus íntimos, mas mais do que isso, ele limpou, queridos,
todos aqueles que odiavam. Então as pessoas que elas odeiam, queridos, os judeus, elas estão sob maldição. Pastor, está escrito isso? Está escrito. Deus disse isso para Abraão, Deus disse isso para Jacó, né? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Deus disse isso para o povo de Israel vindo com Moisés, né? O Balaão, né, pago por Balaque para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu e falou: olha, esse povo não pode ser amaldiçoado, porque quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Então ninguém, esse povo é bendito, é abençoado do Senhor. Glória a Deus, que vale um glória a Deus extraordinário, né, queridos? Ou seja, aquele povo caiu em maldição. Tanto lá, né, naquele momento com Moisés, porque o Balaque foi morto, o Balão foi morto e todos aqueles cananeus foram mortos, né? E, na verdade, o Balaque acho que era moabita, né, queridos? Os moabitas, que era a descendência de Jó, odiaram e queriam, né, matar Ló, falei Jó. Obrigado, Pedro, me corrige, ele me ajuda aqui. Descendência de Ló, queridos, né, queriam exterminar, ele era de Moabe, né, o rei moabita, o Balaque. E pereceram, se tornaram malditos, pereceram, todos morreram, queridos, né? E aqui mais uma vez, toda vez que se levanta, nós lemos no final do livro de Apocalipse, o que acontece? Vão se reunir todas as nações contra o povo de Deus, né? E Deus vai com o sopro da sua boca, vai exterminá-los. E todos vão perecer, porque eles se levantaram, se dispuseram a pelejar contra o povo de Deus. Vocês entenderam, queridos, como eu sou especial para Deus, como você é especial para Deus, queridos? Isso é maravilhoso, como o povo de Deus, quando fala que é menina dos olhos de Deus, queridos, não é exagero, meus amados, aliás, isso é bíblico, né? Nós somos muito especiais para Deus. Deus nos ama sobremaneira, Ele prova o amor dele para conosco constantemente. E a maior prova de todas, né? A prova, o ápice, né? A maior de todas as provas, foi entregando o seu próprio Filho por morrer em nosso lugar, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, versículo 3. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus. Pessoal, ainda, os nobres, né? Todo mundo ajudou os judeus, ó. Porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era o segundo agora, queridos. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Olha como que Deus tira o pobre, o necessitado do monturo, queridos, e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Mardoqueu, ele era honrado sobremaneira, queridos, politicamente, né? Num reino que era inimigo do povo de Deus. Né? Porque o povo de Deus aparentemente estava escravizado ali, só que eles não andavam como escravos, eles podiam habitar, viver, comercializar, comprar e vender, né? Que eles não eram bem escravos, mas todos eles faziam parte, né, desse império mundial, né? Os persas ali, né, queridos, em especial. Amém, meus amados? Que interessante, como que Deus é maravilhoso, né? E hoje eu vejo às vezes as pessoas falando que crente não pode se meter em política, queridos. Isso não é verdade, meus amados, tá? Aliás, Deus tinha que colocar muitos crentes, só que é como eu sempre falo, quem tem chamado para pastor tem que ser pastor, quem tem chamado para ser obreiro tem que ser obreiro, quem tem chamado para ser como que fala? Moxa, tá fugindo os nomes. Me perdoe, querido, eu tô melhorando, tá? Tô ficando melhor. Empresário, então é empresário. Quem não tem chamado para isso não pode ser. A mesma coisa é política. Deus levanta pessoas para esse ministério. Não é porque ali tem uma boquinha, vou fazer ali para ver se dá certo. Não vai dar certo, queridos. Você vai se corromper. Se você entrar ali, você vai se corromper, como muitos se corrompem. Tá? Então, se Deus não quer, veja qual. Eu até falei, até nessa oração agora, né? Falei ontem também. Veja qual é a vontade de Deus para sua vida, queridos. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o ministério que Deus tem para você? Não falo de ministério placa, você que faz parte daqui, você está aqui, fique em paz. Mas eu digo assim, aqueles que. Qual que é o ministério, qual é a ocupação que Deus, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, cada membro tem uma função distinta. Então, qual é a função de você no corpo de Cristo, a sua função no corpo de Cristo? Procura saber isso, queridos, né? Para exercer a tua função da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, tá? Ora por isso. Então, Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso.
Glória a Deus pela vida de Mardoqueu, queridos. Que se levantem mais Mardoqueus no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, na África, na Espanha, na França, né? A Europa precisa muito, queridos, tá? Na verdade, a esquerda, ela tá em vários lugares do mundo aí, né, meus amados? E tá trazendo muita destruição. Que Deus venha levantar muitos Mardoqueus aí, homens com coragem, queridos, né? Para fazer o que é certo. Aqui também não tá fácil, não, né? Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada. Olha que lindo, ó. Todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com os seus inimigos. Então Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, só na cidade de Suzã. Cidadela, né? Eu falo cidade, mas é cidadela. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia e Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens dos filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e vos será atendida. Tem ainda algum desejo? E este lhe será concedido, né? O rei fez ali um trocadilho ali, né, com a rainha, falando: pode pedir, minha rainha, o que você quiser vai ser concedido, não importa o que seja. Que maravilha, que Deus maravilhoso, né, queridos? A maneira que Deus age, né? Versículo 13. Respondeu Ester. Ele pensou até que não tem mais o que fazer, né? Eu já fiz tudo. Ela falou assim: não, tem mais coisa ainda. Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim se fizesse. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar para matarem 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, ajuntou-se também o restante dos judeus que viviam nas províncias do império para se proteger e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Eles não queriam dinheiro. Olha que interessante isso, né, queridos? O propósito deles era se livrar dos seus inimigos. Na verdade, eles estavam mortos, né? Se livraram da condenação e exterminaram seus inimigos. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. E no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e deles fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria e dia de troca de presentes. Virou um dia especial para os judeus, né, queridos? Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse os dias 14º e 15º do mês de Adar. Pois nesse dia os judeus livraram-se dos seus inimigos. E nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Que maravilha, como Deus reverteu a angústia, a aflição, numa grande bênção. Deus faz isso sempre, queridos. Toma posse dessa palavra para você, queridos. Versículo 23. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração conforme o que Mardoqueu lhe tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur,
isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. E jamais deviam deixar de ser comemorados pelos judeus, que isso é muito importante. O tamanho livramento, queridos, precisava ser comemorado esse dia, né, para ser lembrado que Deus tem feito por eles, que tem sempre feito por eles, queridos, né? Por isso, meus amados, Deus ele se agrada muito de festas, né? Se agrada e comemore as vitórias, queridos. Chame as pessoas para comemorar com vocês e não se esqueça de chamar aquele que te deu a vitória, queridos, né? Faça Deus participante de todas as tuas vitórias, porque sem Deus nós não teríamos vitória alguma, meus amados. Amém, meus amados? Lembra sempre disso. Tenha prazer nas comemorações, né? Quando Deus faz um milagre na sua vida, queridos, né? Comemora, queridos, né? Invista, né? Vai comer num restaurante, queridos, né? Vai numa churrascaria. Mas estamos com pouco dinheiro. Queridos, comemorem, queridos. Você vai ver que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Dê presente uns aos outros. Lembre, né? Deus fez isso. Lembra quando Deus fez isso? Faça isso, queridos. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança. E confirmado que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecidos para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. Também precisavam jejuar e se lamentar, meus amados, né? Que interessante isso, né, queridos? Que grandeza que Deus fez enquanto o povo estava no exílio, estavam exilados. Versículo 32. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isto foi escrito nos registros. E para terminar, o capítulo 10, Ester, capítulo 10. Ó. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Glória a Deus, meus amados. Que palavra, né? Que história extraordinária, meus amados. É maravilhoso a gente ver que Deus não é falado, não é dito o nome de Deus nesse livro, nenhuma vez, mas nós vemos Deus agindo do início ao fim, né, queridos? Deus no controle de todas as coisas agindo a favor do seu povo, né, queridos? Glória a Deus por isso. Toma posse, meus amados, dessa leitura, né? Desse agir de Deus, queridos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus ele ainda faz milagres e vocês vão ver muitos milagres a favor da vida de vocês, queridos. Acreditem, né? Vocês têm fé e estão crescendo nessa fé. Então que vocês vejam, eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo, que vocês comecem a ver. Vocês já têm visto alguns, mas não só isso. Que vocês vivam, que a vida de vocês seja milagre após milagres, bênçãos após bênçãos, queridos, em nome de Jesus Cristo. Toma posse disso, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Se você tiver alguma pergunta, queridos, né, pode escrever ali, meus amados, tá?
A gente, qualquer coisa, na segunda-feira eu falo sobre isso, né? E não esqueça, meus amados, de escrever qual que é o livro que vocês querem que a gente leia, né? Ou o livro ou um assunto. Aí vamos ver qual que é o melhor ali, ou que pode ser mais rápido ali. Se for um curtinho, eu coloco antes. Se for um assunto, se for um livro, a gente já começa segunda-feira, né? E vamos vendo daí como que vai fazer, conforme vocês mais querem, né? Mais desejarem. Tá bom, queridos? Nós vamos começar. Se ninguém falar nada, eu vou escolher um livro daí para começar segunda-feira. Mas se tiver uma questão, queridos, né? Financeira, que mais? Casamento nós já falamos, né? Ministério. Qualquer questão que vocês queiram falar, comentar, o pastor queria aprender sobre isso, né? A gente fala. Às vezes só um comentário, uma ministração também já fala também, né? Então é interessante, né? A gente vê na Bíblia ali e ministra isso, né? Em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Faz assim com as suas mãos. Deixa eu abrir a tela aqui. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo, a unção de Deus seja e esteja na sua vida e através da sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e até segunda-feira, queridos, tá? Domingo tem culto ao vivo às 18 horas, né? E daí segunda-feira com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Até mais.